As casas de água. Abordemos agora, em linhas gerais, os significados específicos das casas de água. A quarta casa revela o condicionamento que nos liga à família desta vida, a casa, ao sentido de privacidade e tranquilidade doméstica, e a outros fatores de segurança afins. Está associada à assimilação da nossa experiência na juventude e à compreensão dos laços kármicos específicos com os pais ou com outros indivíduos que tenham tido um forte impacto na nossa criação. A quarta casa representa, além disso, um anseio de ambiente pacífico em que a pessoa se sinta protegida e acarinhada. Aqueles que têm ênfase nessa casa não só tendem a sentir a necessidade de tal ambiente, como também adotam um comportamento protetor e carinhoso para com os outros. Note-se, contudo, que alguns planetas na quarta casa, especialmente Urano e Marte, diminuem as possibilidades de a pessoa exprimir tranquilidade nessa área da vida. A paz, porque essas pessoas anseiam, é, muitas vezes, procurada através de um estilo de vida muito particular ou da libertação de complicações emocionais próprias de relações familiares, quer através da distanciação física, quer de uma mais sutil harmonização do que sentem pela família a um nível mais profundo. A oitava casa revela também uma forte necessidade de privacidade. A pessoa é, regra geral, muito mais difícil de se tornar conhecida intimamente. Todavia, em contraste com o tipo de pessoa da quarta casa, este indivíduo da oitava não se satisfaz apenas com a privacidade, porque também quer poder. Tal tipo de pessoa é fortemente motivado para exercer uma poderosa influência no mundo, ao mesmo tempo que mantém essa inclinação bastante secreta. A motivação é, regra geral, de tipo compulsivo, levando a pessoa a perseguir vários fins dos quais está karmicamente dependente. A oitava casa mostra um passado condicionador de vidas anteriores, do qual temos, por vezes, consciência, mas que continua a agir instintivamente e que faz derivar grande poder emocional, mas de fontes ocultas do que conscientes. Os planetas na oitava casa mostram tendências emocionais compulsivas que tentamos controlar e geralmente manter secretas, mas que, no entanto, exercem uma influência formidável nas nossas vidas. É difícil eliminar esses impulsos apenas através da força de vontade, como muitas pessoas com ênfase de Plutão, Escorpião ou da oitava casa tentam fazer. Tais impulsos podem, contudo, ser transformados ou regenerados
e dirigidos mediante um empenho na autorreforma, combinado com intensa experiência imediata. A repressão ou o autocontrole nunca são, por si, suficientes para enfrentar os fatores de vida que os planetas da 8ª casa evidenciam. As pessoas devem envolver-se voluntariamente com os outros e aprender a correr riscos de vez em quando, a fim de permitirem que a energia flua livremente e as mais profundas sensações e inclinações venham à superfície. A 8ª casa pode, assim, relacionar-se com a assimilação de experiências de muitas vidas, nos domínios da sexualidade, dos valores ligados às relações íntimas humanas e das responsabilidades próprias do uso de qualquer tipo de poder que tenha impacto nos outros. A 8ª casa representa um anseio de paz profunda, emocional, que ajudará a pessoa a libertar alguma da pressão que os instintos e as emoções compulsivas durante tanto tempo exerceram. Claro que esta paz e harmonia estão relacionadas com o anseio que a alma tem de segurança e tranquilidade, salvação, o que só pode ser atingido através da libertação de desejos e propósitos compulsivos. Mas relativamente poucas pessoas com ênfase na 8ª casa compreendem a verdadeira natureza dos seus desejos mais profundos. Pelo contrário, procuram muitas vezes estabelecer a paz emocional através da satisfação das emoções, com dinheiro, sexo, poder temporal, conhecimento oculto, etc. Em vez de lutarem para vencer o poderoso domínio que as suas emoções sobre elas exercem, e assim experimentarem a paz emocional como um sucedâneo natural de um empenho na autorreforma, acompanhando a evolução espiritual. A casa 12, ao contrário, revela influências total e obviamente fora do nosso controle. As pessoas veem, muitas vezes, sem margem para dúvidas, que não são capazes de satisfazer os seus anseios mais profundos através de qualquer atividade vulgar. Embora essa consciência possa implicar anos de sofrimento para se desenvolver, o desejo de paz emocional encontrado na 8ª casa continua presente, mas aqui está fundido com uma consciência da necessidade de paz, última para a alma. Os planetas na 12ª casa simbolizam forças que com frequência nos dominam e que só podem ser eficazmente enfrentadas se redirigirmos essa energia para um ideal que nos inspire. A conquista de um maior autoconhecimento e de uma maior devoção pela unidade de todas as coisas e, externamente, uma maior generosidade de espírito e sentido do dever. Esta casa está relacionada com o processo de assimilação de um vasto manancial de experiências de todas as dimensões da vida, particularmente o modo como enfrentamos as responsabilidades para com os outros seres vivos. Através da devoção, da prática espiritual e da abnegação,
a pessoa começa a obter liberdade dos resultados das ações passadas e das impressões mentais que as acompanham. O contato com o vasto panorama de experiência de vida passada pode também habilitar a pessoa a exprimir uma imaginação sem limites nas artes criativas, bem como a compreender e a identificar-se imediatamente com as dores e alegrias de todas as criaturas vivas. Quer a 8ª, quer a 12ª, estão relacionadas com estudos e práticas do oculto e metafísico, com o sofrimento a um nível profundo como prelúdio de uma certa forma de renascimento e com uma consciência imediata das realidades das dimensões psíquicas e espirituais da vida. A diferença fundamental entre a 8 e 12 é que, enquanto os planetas da 8 têm que ser imediatamente enfrentados, postos ao nosso serviço, os planetas da 12 podem muitas vezes ser transcendidos. No primeiro caso, trazem-se à superfície as velhas tendências, a fim de as transformar através de um envolvimento imediato e intensivo. E no segundo, uma pessoa coloca-se inteiramente acima dos problemas. Dos comentários que fizemos, pode deduzir-se que os planetas nas casas de água têm um poderoso impacto a níveis sutis do ser. Por isso, a sua influência nem sempre é clara nem fácil de interpretar. Diz-me a experiência que as casas 4, 8 e 12 são as mais difíceis de interpretar num horóscopo de nascimento, pois nunca se sabe a que nível essas energias se manifestam. Por exemplo, Saturno em qualquer das casas de água pode indicar uma rigidez a níveis profundos, uma resistência subconsciente à expressão emocional. Em certos casos, existe uma acentuada timidez, uma natureza reservada ou fortes sentimentos de culpa, obrigação ou peso emocional generalizado, que invadem a consciência psicológica do indivíduo. Mas, às vezes, estas mesmas pessoas têm grande capacidade para compreender as forças ocultas ou inconscientes. É o caso de Sigmund Freud, da astróloga Vivian Robson e da teosofista Annie Besant, que têm todos Saturno na 12ª casa. Alguns outros breves exemplos de planetas em casas de água servirão para dar uma ideia mais completa do que tenho vindo a explicar. Assim, com a Lua nessas casas, o sentido pessoal da segurança profunda ou de apoio emocional pode ser vago ou inconsciente. Por isso, faz muitas vezes falta um sentido de ordem para alicerçar o sentido pessoal de segurança. E é talvez por essa razão que tantos astrólogos têm a Lua nessas casas. Parecem descobrir o apoio e o sentido de ordem de que necessitam nos seus estudos. Com Mercúrio nas casas de água, a nota-chave do modo de ação do espírito é mais a intuição do que a lógica estrita. A percepção e a comunicação são muitas vezes desordenadas, mas em certas alturas extremamente sutis e incisivas. O espírito tende naturalmente para o pensamento profundo e, embora possa manifestar-se vias obsessivas de pensamento, existe também com frequência talentos para estudos ocultistas, psíquicos ou espíritas, e para a produção de obras nos mesmos domínios.
Com Marte nessas casas, a pessoa é impelida por forças que estão para além do seu controle. E os seus objetivos mais vincados podem não ser de caráter facilmente definível. A pessoa pode ser conduzida até a obsessão, como Vincent van Gogh, que tinha Marte na 12ª casa, ou dirigir as suas paixões para uma luta enérgica em prol do que se acham em dificuldades ou contra as próprias tendências negativas. Esta última orientação levará eventualmente a pessoa a ser dura consigo própria. Mas é inegável que Marte na casa de água possa ser um estímulo eficaz para o autodesenvolvimento. Vênus nas casas de água mostra, geralmente, que o indivíduo não é capaz de encontrar satisfação emocional numa atividade ou relação superficial vulgar. Fato que é muito lamentado por alguns escritores astrológicos. No entanto, ele pode levar a pessoa a explorar mais proveitosamente a sua vida profunda ou a dirigir as suas energias para objetivos espirituais, como meio de atingir a satisfação emocional. A pessoa precisa de solidão para explorar o seu mundo oculto. Com Júpiter nessas casas, as necessidades religiosas só podem ser satisfeitas através da sintonia com as mais profundas forças da vida. Existe muitas vezes uma intensa generosidade de espírito que sustenta o indivíduo em momentos difíceis e lhe proporciona inspiração quando tudo à superfície da vida parece morto. Ter qualquer dos planetas transsaturnianos nas casas de água indica frequentemente uma acentuada sensibilidade psíquica e ou forças inconscientes de marcada atividade. Em resumo, os planetas nas casas de água revelam o que não pode ser encontrado ou facilmente experimentado de modo satisfatório. A superfície da vida e que só se pode atingir nas profundezas da realização própria. Qualquer planeta em qualquer casa de água pode, assim, ser interpretado como um aspecto da natureza da pessoa, com uma dimensão de experiência de vida que a pessoa só será capaz de preencher procurando dentro de si própria. O indivíduo deve tornar-se um pesquisador, um explorador dos mais recônditos domínios do ser, antes de adquirir uma compreensão suficiente da vida mais profunda que lhe permita satisfazer os seus anseios. Por isso, os planetas nessas casas indicam os mais problemáticos aspectos do ser, quando a pessoa é espiritualmente imatura, quando ainda não deu passos definidos para conhecer e enfrentar a sua natureza e as suas motivações mais ocultas. Uma vez que o indivíduo tenha percebido o mais sutil propósito que está por detrás desses anseios e a razão última de sua frustração temporária, estará no caminho que o vai levar a experimentar a necessária transformação da consciência psicológica.